E se eu te dissesse que às vezes Deus precisa quebrar um homem para reconstruí-lo? Esta é a história de como o amor de uma faxineira humilde salvou não apenas uma menina, mas toda uma família. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O som metálico do martelo do leiloeiro ecoava pela sala como golpes no coração de famílias despejadas. Marcos Silva ajustou o punho da camisa italiana e sorriu friamente enquanto assinava mais um contrato de aquisição. Aos 38 anos, tinha construído um império comprando sonhos quebrados a preços de banana. Mais 3 propriedades no centro, Sr. Silva. Os antigos donos não conseguiram pagar os empréstimos, relatou seu assistente, estendendo uma pasta repleta de documentos. Perfeito. Demolição na segunda-feira. Vamos construir outro shopping. Marcos nem levantou os olhos dos papéis. Para ele, lágrimas eram apenas água salgada que não rendia juros. O celular vibrou. Papai! A voz doce de Bianca cortou o ar gelado do escritório como um raio de sol atravessando nuvens negras. Oi, princesa, papai está ocupado, te ligo depois. Mas algo na respiração ofegante da menina o fez hesitar. Está tudo bem? Papai, eu não estou me sentindo bem. A tia Marina me levou ao médico e ele quer falar com você. O mundo de Marcos tremeu. Em segundos estava correndo pelos corredores do Hospital São Lucas, sua arrogância derretendo a cada passo. Encontrou Bianca pálida como papel, seus cabelos loiros emoldurando um rostinho que parecia menor, mais frágil. Senhor Silva, Dr. Ricardo Mendes, era um homem sério, de óculos que refletiam verdades duras. Precisamos conversar. No consultório, as palavras caíram como pedradas. Leucemia linfoblástica aguda, estágio avançado. O tratamento será longo e intensivo. Marcos sentiu o chão desabar. O homem que comprava e vendia destinos acabara de descobrir que o destino não estava à venda. Quanto custa? Foi sua primeira pergunta, porque dinheiro sempre foi sua primeira linguagem. Não é questão de dinheiro, Sr. Silva. É questão de tempo, fé e muito amor. Amor. A palavra ecoou estranha em sua mente. Quando foi a última vez que a usara? Quando foi a última vez que abraçara Bianca por mais de 5 segundos? Naquela noite, na mansão vazia que chamava de lar, Marcos olhou para a filha dormindo em seus braços no sofá da sala. Pela primeira vez em anos, desligou o celular. Os negócios podiam esperar. Mas enquanto acariciava os cabelos sedosos de Bianca, uma pergunta o atormentava. Como um homem que sabia o preço de tudo, mas o valor de nada, poderia salvar o que mais amava? Em Boston, Carolina Silva, agora Carolina Mitchell, recebia a ligação que mudaria tudo. Ex-esposa de Marcos, mãe de Bianca, uma mulher que escolhera a carreira médica nos Estados Unidos em detrimento da família no Brasil. Leucemia? Sua voz tremeu. Marcos, eu volto amanhã. Não precisa. Eu cuido dela. Você cuidar? O homem que esquece o aniversário da própria filha. Marcos, você nem sabe que ela chora toda noite por causa da nossa separação. O silêncio cortante revelou a verdade que ambos tentavam evitar. Bianca estava doente, sozinha, e seus pais tinham falhado com ela muito antes da leucemia aparecer. Desligando o telefone, Marcos olhou para sua reflexão na janela do escritório. Viu um estranho. Um homem rico em dinheiro, mas falido em tudo que realmente importava. Amanhã começaria uma jornada que nem todos os seus milhões poderiam comprar. A jornada de aprender a amar antes que fosse tarde demais. 3 semanas depois do diagnóstico, a mansão de Marcos havia se tornado um hospital particular. Enfermeiras 24 horas, equipamentos médicos, remédios caros espalhados pela mesa de jantar, que nunca fora usada para jantares em família. Mas todo o dinheiro do mundo não conseguia apagar a tristeza no olhar de Bianca. Papai, meu cabelo está caindo, sussurrou a menina, mostrando mechas loiras entre os dedos pequenos. Marcos engoliu seco. Havia demitido a 4ª babá da semana na noite anterior. Nenhuma aguentava ver uma criança definhar diante dos olhos, e ele não sabia culpá-las. Ele mesmo mal conseguia. A campainha tocou. Marcos abriu a porta esperando outra enfermeira caríssima,
mas encontrou uma mulher de 28 anos, uniforme simples, sorriso genuíno que iluminava todo o rosto. Bom dia, sou Jane Santos. Vim pela vaga de faxineira. Sei que não era exatamente isso que o senhor estava procurando, mas... Ela olhou através da porta e viu Bianca no sofá, careca e pequena como um passarinho ferido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas talvez seja exatamente o que vocês precisem. Não estou contratando faxineira. Preciso de alguém para cuidar da minha filha. E eu sei cuidar de criança doente, senhor. Sua voz era firme, mas gentil. Perdi minha sobrinha, Isabela, há 2 anos. Mesma doença que sua menina tem. Sei o que vocês estão passando. Algo no olhar de Jane fez Marcos recuar. Havia uma dor ali, mas também uma força que ele nunca vira antes. Posso conversar com ela? Jane apontou para Bianca. Marcos hesitou. Depois acenou. Jane caminhou até o sofá e se ajoelhou na altura da menina. Oi, linda. Qual seu nome? Bianca. Estou doente. A voz da criança era um fio. Eu sei, amor. Mas sabe o que descobri? Às vezes, quando ficamos doentes por fora, fica mais fácil ver o que somos por dentro. E você tem uma luz aqui. Jane tocou suavemente o peito de Bianca, que nenhuma doença pode apagar. Pela primeira vez em semanas, Bianca sorriu. Meu cabelo caiu todo, estou feia. Feia? Menina, você está linda, sabe por quê? Porque agora posso ver melhor seu rostinho de anjo. E olha só. Jane tirou um lenço colorido da bolsa. Vamos te deixar ainda mais bonita. Em minutos, transformou o lenço num turbante elegante. Bianca se olhou no espelho e riu. Uma risada cristalina que Marcos não ouvia há muito tempo. Contratada, ele murmurou. Naquela primeira semana, Jane revolucionou a casa. Não apenas limpava. Ela cantava enquanto trabalhava, contava histórias que faziam Bianca esquecer da dor. Preparava sopas que cheiravam a carinho de avó. Jane, por que você canta tanto? Perguntou Bianca numa tarde. Porque a alegria é contagiosa, amor. E a tristeza também. Prefiro espalhar alegria. Marcos observava de longe, fascinado. Aquela mulher simples conseguia o que todos os seus médicos caros não conseguiam: fazer sua filha sorrir. Uma noite, encontrou Jane chorando na cozinha, olhando uma foto desbotada de uma menina parecida com Bianca. Isabela? Ele perguntou suavemente. Jane acenou. Minha sobrinha, filha do meu coração. Quando ela morreu, pensei que nunca mais conseguiria amar uma criança. Mas Bianca... Ela enxugou as lágrimas. Bianca me fez lembrar que amar não é sobre não perder. É sobre dar tudo de si enquanto temos tempo. Por que você faz isso? Por que se importa tanto com uma família de estranhos? Jane o encarou com aqueles olhos que pareciam ver através das pessoas. Porque vi você no primeiro dia, Sr. Marcos. Vi um pai desesperado tentando comprar um milagre. Mas milagres não se compram. Eles acontecem quando paramos de tentar controlar tudo e começamos a acreditar. Acreditar em quê? No amor, na fé, em coisas que seu dinheiro nunca conseguiu comprar. Naquela noite, Marcos ficou acordado pensando nas palavras de Jane. Pela primeira vez na vida, alguém havia falado com ele sobre algo mais valioso que dinheiro, e ele havia escutado. Do outro lado do oceano, Carolina ligava todos os dias, sua culpa crescendo com cada conversa. Como ela está? Melhor. Jane tem um jeito especial com ela. Jane? Quem é Jane? Alguém que está ensinando nossa filha a sorrir novamente. Um silêncio carregado. Carolina sentia-se sendo substituída por uma estranha, e isso doía mais que ela queria admitir. 2 meses de tratamento. Os cabelos de Bianca haviam sumido completamente. E com eles, sua autoestima. A menina que antes corria pela casa, agora passava horas olhando no espelho, tocando a cabeça lisa com tristeza profunda nos olhos. Papai, as outras crianças vão rir de mim quando eu voltar para a escola, sussurrou numa manhã cinzenta de segunda-feira. Marcos sentiu o coração se despedaçar. Havia comprado perucas caríssimas, lenços de seda importados, toucas designer. Nada funcionava. O espelho não mentia. Sua filha se sentia feia. Jane observava calada da cozinha. Conhecia aquele olhar.
o mesmo que vira nos olhos de Isabela nos últimos dias de vida. A sensação de não pertencer mais ao mundo dos vivos. Naquela tarde, Carolina ligou mais desesperada que nunca. Marcos, não aguento mais ficar longe. Vou pedir demissão e voltar para o Brasil. Carol, sua carreira médica. Que se dane a carreira. Minha filha está morrendo e eu estou aqui brincando de médica com filhos dos outros. A briga foi feia. Marcos desligou o telefone frustrado e Jane testemunhou tudo. Senhor Marcos, posso falar com o senhor? Ele acenou, exausto. A mãe de Bianca tem razão de estar desesperada. Mas voltar por culpa não vai ajudar a menina. Ela precisa sentir que é amada pelo que é, não pelo que os pais sentem que devem fazer. Jane, eu não sei mais o que fazer. Tentei tudo. Comprei tudo. Nada funciona. É porque o senhor ainda está tentando comprar a felicidade, mas felicidade não se compra. Se dá. Naquela noite, Jane ficou acordada olhando suas próprias fotos com Isabela. Na última, as duas estavam carecas, rindo juntas num parque. Ela tinha raspado o cabelo para que a sobrinha não se sentisse sozinha. Na manhã seguinte, Bianca recusou o café da manhã pela terceira vez na semana. Não tenho fome, Jane. Por quê, amor? Estou feia. Pareço um ET. Jane respirou fundo. Sabia que as palavras não seriam suficientes desta vez. Bianca, me espera aqui um minutinho? A menina acenou, desinteressada. Jane subiu para o banheiro, pegou a máquina de cortar cabelo que Marcos usava e, sem hesitar, raspou completamente seus cabelos bonitos. Quando desceu, calva e sorrindo, Bianca arregalou os olhos. Jane, o que você fez? Fiz o que uma amiga de verdade faz. Agora somos iguais, amor. Duas guerreiras carecas e lindas. Bianca começou a chorar. Mas não era tristeza. Era alívio, gratidão, amor puro. Agora ninguém vai rir só de mim. Ninguém vai rir de você nunca porque você não está sozinha. E sabe de uma coisa? Cabelo cresce, mas um coração corajoso como o seu é para sempre. As duas se abraçaram. Duas carecas rindo e chorando juntas. Foi exatamente nesse momento que Marcos chegou do trabalho. Parou na porta da sala, boquiaberto. Sua filha, estava brincando, rindo, correndo pela casa como não fazia há meses. E Jane, completamente careca, brincava de pique-pega com ela. Papai, olha! A Jane raspou o cabelo para ficar igual a mim. Agora somos irmãs carecas. Marcos sentiu as lágrimas brotarem sem controle. Naquele instante, viu algo que todo o seu dinheiro jamais comprara. Amor incondicional em ação. Jane o olhou com um sorriso tímido, as mãos tocando a cabeça raspada. Desculpe, senhor Marcos. Sei que não devia ter feito isso sem perguntar, mas... Obrigado. A voz dele saiu embargada. Obrigado por me mostrar o que é realmente amar alguém. Naquela noite, depois que Bianca dormiu, Marcos encontrou Jane na cozinha preparando chá. Por que você fez isso? Porque ela precisava. E porque eu entendo como é se sentir diferente, excluída. Jane pausou. Cresci pobre, senhor Marcos. Sempre me senti menor que os outros. Mas Isabela me ensinou que ser diferente não é ser menos, é ser especial. Você é especial, Jane. Mais especial que qualquer pessoa que já conheci. Seus olhares se encontraram. Pela primeira vez, não era o patrão rico falando com a funcionária humilde. Era um homem agradecido falando com uma mulher extraordinária. E ali, naquele silêncio carregado de possibilidades, Marcos entendeu que estava se apaixonando pela mulher que salvara sua filha e estava salvando sua alma. Nos Estados Unidos, Carolina chorava lendo a mensagem de Marcos com a foto de Bianca sorrindo ao lado de Jane, as duas carecas e radiantes. Ela está melhorando. Jane fez um milagre. Carolina sentiu uma pontada de ciúme, mas também de gratidão. Uma estranha estava cuidando de sua filha melhor que ela própria jamais conseguira. 3 dias após o milagre do cabelo, como Bianca chamava o gesto de Jane, a vida de Marcos desmoronou como um castelo de cartas. Senhor Silva, o banco está executando a hipoteca da empresa. Os investidores se retiraram. Você tem 48 horas para quitar a dívida ou perdemos tudo.
Seu contador, Roberto, tremia enquanto entregava os papéis. 17 milhões de reais. Era o que Marcos devia após apostar tudo numa expansão agressiva que deu errado. Ironicamente, enquanto tentava ganhar mais dinheiro para pagar o tratamento de Bianca, havia perdido quase tudo. Quanto temos ainda? Depois de vender os imóveis comerciais, talvez uns 3 milhões. Suficiente para o tratamento, mas não para manter o padrão de vida. Marcos suspirou. Venda tudo, Roberto. A empresa, os carros, as joias, tudo. Naquela tarde, Jane encontrou Marcos sentado no chão do escritório vazio, cercado de caixas. A arrogância havia dado lugar ao desespero. Senhor Marcos, aconteceu alguma coisa? Estou falido, Jane. Ou quase. Vendi tudo para pagar as dívidas e garantir o tratamento da Bianca. Ele riu amargamente. O homem que sempre teve tudo vai ficar com quase nada. Jane se sentou ao lado dele no chão frio. E como se sente? Com medo, muito medo. Não sei viver sem dinheiro. Mas sabe viver sem sua filha? A pergunta cortou fundo. Marcos a olhou nos olhos. Jamais. Então o senhor não perdeu nada importante. Só descobriu o que realmente importa. Foi nesse momento de vulnerabilidade total que aconteceu. Marcos olhou para Jane, cabelos raspados, uniforme simples, sorriso que irradiava luz mesmo na escuridão, e percebeu que se apaixonara pela mulher mais rica do mundo, rica em amor, fé, generosidade. Jane, eu... A porta se abriu bruscamente. Carolina entrou como um furacão elegante, determinada, furiosa. Onde está minha filha? Carol? Pensei que você... Peguei o primeiro voo. 3 meses, Marcos. 3 meses longe dela. Seus olhos encontraram Jane. E você deve ser a famosa Jane. A tensão no ar era cortante. Carolina analisou Jane da cabeça aos pés, careca, humilde, tudo que ela não era. Bianca! A voz maternal ecoou pela casa. Mamãe! Bianca desceu correndo, mas parou abruptamente ao ver a mãe. 3 meses eram uma eternidade para uma criança. Carolina pareceu uma estranha elegante. Meu amor, mamãe voltou para cuidar de você. Bianca olhou para Jane, depois para a mãe. A Jane já cuida de mim, mamãe. Ela raspou o cabelo para ficar igual a mim. O silêncio foi devastador. Carolina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Jane, preciso falar com você. A voz de Carolina era gelo puro. Na cozinha, as duas mulheres se enfrentaram. A médica bem-sucedida contra a faxineira dedicada. Classe contra caráter. Título contra amor. Agradeço tudo que você fez pela minha filha, mas agora eu voltei. Seus serviços não são mais necessários. Com todo respeito, doutora, quem decide isso é o senhor Marcos e Bianca. Bianca é uma criança. E Marcos, bem, parece que ele está confuso ultimamente. Jane respirou fundo. A senhora ama sua filha? Como se atreve a questionar isso? Então por que foi embora quando ela mais precisava? A pergunta ecoou como uma bofetada. Carolina sentiu lágrimas brotarem. Eu tinha minha carreira, compromissos, e eu tinha minha dor. Perdi Isabela, minha sobrinha, para a mesma doença. Podia ter me afundado na tristeza, mas escolhi transformar minha dor em amor por Bianca. As duas mulheres se olharam, uma ferida pela culpa, outra fortalecida pelo propósito. Você está apaixonada por ele? Não era pergunta. Jane baixou os olhos. Isso não importa. O que importa é Bianca. Importa sim, porque Marcos também está apaixonado por você. Vejo nos olhos dele. Naquela noite, a família, se é que podiam ser chamados assim, jantou em silêncio constrangedor. Bianca, intuitiva como só crianças podem ser, sentia a atenção. Mamãe vai ficar? Vou, meu amor. E a Jane também? O silêncio foi ensurdecedor. Marcos finalmente falou. Jane faz parte da nossa família agora. Carolina engoliu seco. Marcos, podemos conversar? A sós? No escritório vazio, eles se enfrentaram pela primeira vez em 3 anos como pessoas, não como ex-cônjuges feridos. Você perdeu tudo mesmo? Quase tudo. Mas ganhei algo que não sabia que existia. Jane.
Jane me ensinou a ser pai, a ser humano, a amar sem querer nada em troca. Carolina sentiu o peito apertar. E eu não significa mais nada? Carol, você sempre significou. Você é a mãe da Bianca. Mas nós acabou há muito tempo, antes mesmo de você ir para os Estados Unidos. As palavras doeram, mas eram verdadeiras. Ela te ama? Marcos sorriu tristemente. Não sei, e não importa. Ela salvou nossa filha. Isso já é suficiente. Mas Carolina sabia que importava sim. E sabia também que estava perdendo muito mais que um ex-marido. Estava perdendo a chance de ver sua filha realmente feliz. 6 meses depois da chegada de Jane, o impossível aconteceu. Remissão completa. Dr. Ricardo Mendes não conseguia esconder o espanto na voz. Em 30 anos de carreira, nunca vi uma recuperação tão rápida e inexplicável. Marcos, Jane, Carolina e Bianca estavam no consultório. Mas apenas uma pessoa não parecia surpresa: Jane. Ela sorriu como quem sempre soube que esse dia chegaria. Como isso é possível? Carolina perguntou, a médica nela buscando explicações científicas. Tecnicamente, a combinação do tratamento com o estado emocional positivo da paciente criou condições ideais para... O médico pausou. Mas, sinceramente, vocês me perguntam como médico ou como pessoa? Como pessoa, Marcos respondeu. Como pessoa, eu acredito em milagres, e vocês acabaram de presenciar um. Bianca pulou no colo de Jane. Jane, você disse que eu ia ficar boa. Eu sabia, meu anjo. Meu coração sabia. Do lado de fora do hospital, a família, agora expandida e redefinida, tentava processar a notícia. Bianca correu para brincar na praça em frente, seus cabelos começando a crescer em pequenos tufos rebeldes. Carolina olhou para Jane. 6 meses de convivência forçada haviam ensinado muitas lições à médica orgulhosa. Jane, eu te devo um pedido de desculpas. Não me deve nada, doutora. Devo sim. Você salvou minha filha quando eu estava ocupada demais salvando filhos dos outros. Carolina respirou fundo. E você ensinou ao Marcos algo que eu nunca consegui, como amar sem condições. Jane ficou em silêncio, constrangida com o elogio. Vocês se amam. Qualquer cego vê isso. Carolina sorriu através das lágrimas. E Bianca ama vocês dois. Então eu vou fazer o que deveria ter feito desde o início. Vou lutar pelo que é melhor para ela. Doutora, vou voltar para Boston. Minha vida está lá. Mas vou vir visitar Bianca todo mês e ela vai passar as férias comigo. Marcos, você concorda? Marcos acenou emocionado. Pela primeira vez em anos, Carolina estava colocando a filha em primeiro lugar. Mas eu tenho uma condição, Carolina continuou. Quero que vocês se casem. Bianca precisa de uma família completa. E vocês já são uma família. Jane arregalou os olhos. Doutora, eu e o Sr. Marcos nunca o quê? Marcos se aproximou pegando a mão de Jane. Nunca nos declaramos? Nunca assumimos o que todo mundo já vê? O coração de Jane disparou. Sr. Marcos, Jane Santos. Ele se ajoelhou ali mesmo na calçada do hospital, sem anel, sem preparo, só com o coração nas mãos. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que damos. Me ensinou a ser pai, me ensinou a amar, me salvou quando eu nem sabia que precisava ser salvo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Jane. Eu não tenho mais mansões para oferecer. Não tenho carros importados ou joias caras. Tenho apenas um coração que bate por você, uma filha que te ama como mãe, e a promessa de que vou passar o resto da minha vida tentando ser digno do milagre que você trouxe para nossas vidas. Papai, você vai casar com a Jane? Bianca havia parado de brincar e corria na direção deles. Depende dela aceitar um homem falido que só descobriu o que é amor aos 38 anos. Jane olhou ao redor. Ali estavam as pessoas que havia aprendido a amar como família. Marcos, o homem que deixara de ser patrão para se tornar o amor da sua vida. Bianca, a filha que o coração escolhera. Carolina, a mãe que aprendera a dividir sem perder. Marcos Silva, ela disse, puxando-o para ficar de pé.
Eu não me apaixonei pelo homem rico que conheci no primeiro dia. Me apaixonei pelo homem quebrado que descobriu como amar. E esse homem vale todos os tesouros do mundo. É um sim? É um sim para sempre. O beijo aconteceu ali mesmo, na calçada, com Bianca pulando ao redor, gritando: "Vai ter festa de casamento!" e Carolina chorando de emoção. 6 meses depois, numa cerimônia simples no quintal da casa nova, menor, mais aconchegante e cheia de amor, Marcos e Gianni se tornaram oficialmente uma família. Bianca foi a dama de honra, seus cabelos já compridos o suficiente para fazer 2 trancinhas. Carolina veio de Boston e entregou a filha ao novo pai e à nova mãe. Dr. Ricardo foi o padrinho. Nunca vi uma recuperação médica tão impressionante quanto a de vocês 3, disse em seu discurso. Marcos se curou da ganância, Carolina se curou do orgulho e Bianca se curou de tudo. Na festa, Gianni dançou com Marcos enquanto Bianca brincava com as outras crianças. Saudável, feliz, viva. Você se arrepende? Gianni perguntou. De ter perdido tudo? Marcos a rodou na pista improvisada. Eu não perdi tudo. Eu encontrei tudo. Encontrei você, encontrei minha filha de verdade, encontrei a mim mesmo. E agora? Agora vamos reconstruir, juntos, devagar, mas juntos. A empresa nova já está dando lucro, a casa está cheia de amor. E nossa família... Ele olhou para Bianca, rindo. Nossa família é o maior milagre que já presenciei. 3 anos depois, Bianca Silva Santos corria pela praia de Santos, completamente curada, perseguindo as ondas com os irmãos gêmeos, Miguel e Ana, de 2 anos, frutos do amor entre Marcos e Gianni. Carolina, agora diretora de um hospital em Boston, passava as férias no Brasil e havia se tornado a madrinha perfeita, presente quando necessário, ausente quando apropriado. Marcos, dono de uma pequena, mas próspera empresa de construção de casas populares, descobrira que ganhar menos dinheiro ajudando mais pessoas era infinitamente mais gratificante que explorar sonhos quebrados. E Jane continuava cantando enquanto trabalhava, espalhando alegria por onde passava, provando todo dia que os maiores milagres acontecem quando o amor encontra a fé. Papai, Bianca disse numa noite, enquanto observavam as estrelas no quintal. Você acha que a tia Isabela sabe que a Jane nos salvou? Marcos olhou para a esposa, que ninava os gêmeos cantando a mesma música de ninar que cantava para Bianca nos primeiros dias. Tenho certeza que sim, princesa. Tenho certeza que ela mandou a Jane para nós. E naquela noite estrelada, enquanto a família dormia em paz, uma brisa suave balançou as cortinas, como se alguém estivesse sussurrando "Obrigada" no ouvido de Jane. Porque alguns anjos trabalham nos céus, mas os melhores trabalham na terra, disfarçados de gente comum que escolhe amar quando seria mais fácil partir. O amor verdadeiro não cura apenas doenças do corpo, ele cura doenças da alma. E às vezes, quando menos esperamos, ele nos dá uma segunda chance de viver a vida que sempre deveríamos ter vivido.